Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Querido ouvinte, querida ouvinte, como você está? Eu espero que a sua semana esteja sendo maravilhosa, porque este episódio é um episódio bônus, maravilhoso. Em plena segunda-feira estamos lançando mais um episódio. E por quê? Porque nós estamos em uma semana muito especial, a Semana da Economia de Francisco. E para abrilhantar o nosso episódio, vamos chamar o nosso membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa. A você que está nos ouvindo, nós desejamos bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se você está dirigindo, por favor, cuidado. Use o cinto de segurança e, se está dirigindo à noite, ligue os faróis. Se está lavando louça, não deixe cair nada, porque pode quebrar. E se está limpando a casa, muito obrigado por abrir as portas do seu coração e do seu lar, as janelas também para ventilar um pouco. Muito obrigado por reservar um tempinho para ouvir este episódio maravilhoso que foi feito para vocês. Estamos na Semana Economia de Francisco e temos uma alegria de ter vocês aqui conosco. Exatamente, galera. A Economia de Francisco já é uma realidade. E como eu falei, nessa semana a gente vai trazer uma programação super especial. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma vila específica da nossa Economia de Francisco, que é a vila que eu faço parte, a querida Vila Finanças e Humanidade, né, Augusto? O que a gente disse para os nossos ouvintes que ia trazer aos poucos os temas da vila. E agora nós vamos abrir a cortina para vocês conhecer um pouquinho mais a fundo o que é essa Economia de Francisco, em especial essa vila Finanças e Humanidade. Então, pessoal, apenas relembrando, como a gente falou no episódio de domingo, né, de ontem no caso, nós vamos trabalhar as vilas, né? E essas vilas são grupos de trabalho que acontecem no mundo todo. Então, a Vila Finanças e Humanidade, ela atua a nível mundial, a nível nacional, a nível regional. E aí, aqui no Brasil, mais especificamente, a gente tem um grupo de brasileiros que nos reunimos semanalmente, né? Agora deu a parada porque está chegando a Economia de Francisco, mas nós nos reunimos para refletir os temas referentes a finanças, como nós entendemos e qual é a colaboração que nós queremos trazer para esse evento. É disso que nós vamos falar aqui. Então, quais as reflexões que nós fizemos, né? Quais as contribuições que nós temos, como nós acreditamos que as finanças podem ajudar a realmar a economia ou construir uma economia mais justa. É disso que nós vamos tratar hoje. Então, se você está ouvindo esse podcast, fique até o final porque você vai saber a fundo. E nós temos convidados especiais aqui. Exatamente, é surpresa do Então, episódio. vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho dessa vila e quem são os nossos convidados especiais. Mas antes disso, eu te pergunto, Ana, do que trata essa vila e como foi a tua experiência? Olha, Augusto, então como o próprio nome sugere, a gente trabalha tudo que é relacionado a finanças, mercado financeiro, só que com um olhar humano. Por isso a Vila Finanças e Humanidade, porque a gente tenta lançar um olhar mais humanizado para esse mercado financeiro que é tão competitivo. Ele tá tão no coração da economia que a gente vive hoje, né? O mercado financeiro é como se fosse o coração do sistema financeiro. Então a gente tenta olhar para ele de que maneira que ele pode colaborar para tornar a economia mais humana. E a minha experiência, ela foi muito legal desde o começo, porque a gente recebeu convites por e-mails, né, para entrar nos grupos do WhatsApp, primeiro internacional, e aí de lá a gente já foi encontrando a galera do Brasil e já foi se reunindo. E durante esses meses de preparação até a Economia de Francisco, eu pude conhecer histórias e experiências incríveis no Brasil, principalmente, colegas meus, os quais vocês vão conhecer alguns, com trabalhos maravilhosos. A gente fazia grupos de reflexões, a gente lia livros, construía textos,
tudo pensando na economia de Francisco e internacionalmente também. Internacionalmente nós tínhamos reuniões, eu tive o prazer de estar com pessoas da Alemanha, da Itália, do Chile. Então, uma experiência que, assim, jamais eu imaginaria ter na minha vida, né? Um momento como esse. E reflexões e grupos de trabalho muito bacana. A gente troca material, a gente compartilha experiência, a gente está sempre conectado. Bem, quando você traz a questão da humanização, Ana, acho um tema bem bacana, porque quando a gente fala de finanças, economia, as pessoas basicamente lembram de número. E número não é a pessoa em si. Então, quando a gente fala de realmar, de trazer um rosto mais humano para as relações financeiras, é justamente olhar com mais cuidado, olhar que existem histórias por detrás de tudo isso, né? Exatamente, Augusto. Não é simplesmente um número, é como eu falo, o PIB, que representa o quanto cresceu a economia, ele não é um número, ele representa o trabalho de uma nação. Assim como o salário representa o trabalho do trabalhador. E a gente não pode enxergar isso de uma maneira mecânica. É justamente isso que a gente quer quebrar. Esse mecânico que a gente tem de olhar para o número e dizer que ele é o que mais importa dentro do mercado financeiro. É lucro, é competição a todo custo. E qual é esse custo? É isso que a gente questiona. Isso está trazendo bem-estar para a humanidade ou está trazendo mais pobreza, mais desigualdade social? Entendi. Entendeu? E é muito bacana, Ana, ouvir essa tua trajetória de como foi, né, ter contato com tantos jovens que também estão empenhados no mundo inteiro. Então, é uma experiência que deve ter feito muito bem para você olhar novos horizontes e também agir aqui, né, na universidade que você estuda, onde você trabalha nas comunidades locais. Eu achei assim muito bacana você contar disso, né? Bem, fala um pouquinho mais então dessa vila, alguns outros temas. Então, Augusto, realmente foi uma experiência muito incrível, está sendo, na verdade, né? E eu tive, assim, amigos que eu vou levar pra minha vida, gente, é isso. E temas, olha, então, como eu falei, a gente trabalha também a questão da financiarização da economia. O que é isso? A ênfase demais ao mercado financeiro em detrimento da economia real, ou seja, do sistema produtivo. Então, o que é mais importante para um país? É o mercado financeiro, ou seja, investimentos, as ações, tudo que comporta o mercado financeiro, ou é realmente ter uma economia baseada na indústria, nos serviços, no comércio que gere emprego? Entende? Então existe esse conflito, esse dilema. A gente também refletiu bastante sobre esses temas, até porque na nossa vila nós temos pessoas que trabalham no mercado financeiro. Então o olhar deles foi muito importante para as nossas reflexões aqui no Brasil, né? Também tem aquela questão ética, né, Ana? Sim. Um olhar ao meio ambiente, às questões, né, que tudo está interligado a um apelo social, né? Então olhar, a que custo investir naquela ação se ela tem um impacto ambiental, né? Então eu acho que entra isso também em questão, né? Tá muito crescente, né, gente? Eu vejo, assim, uma coisa positiva é que os consumidores e os investidores também, eles têm, em grande parte, eu vejo esse movimento de se preocupar, realmente entender o que aquela empresa faz antes de eu investir, antes de eu comprar aquele produto também. Será que ela se preocupa realmente com o meio ambiente, quais as ações que ela tem, com os trabalhadores, enfim. E aí também a gente entra em questões, Augusto, interessantes, que eu gosto de citar aqui no podcast. A gente debateu muito também a questão do spread bancário no Brasil, ou seja, a diferença entre a taxa de juros que você empresta e a que você pega emprestado. Então a taxa de juros da economia baixa, mas quando você precisa de um empréstimo, a taxa de juros lá no banco não abaixou. Nossa. Quando você vai fazer um financiamento, ela não abaixou. Porque o Brasil ele tem esses spreads muito altos, ou seja, os bancos, o sistema financeiro lucrando muito, prejudicando tanto os consumidores como os pequenos empresários que precisam muito do sistema financeiro, né? Para fazer um investimento, o microempreendedor faz o quê? Pega um empréstimo, faz um financiamento. Então tudo isso foi muito debatido, porque ao mesmo tempo que a gente teve uma diminuição da taxa de juros da economia,
isso não se refletiu na mesma intensidade no sistema financeiro, nos bancos, entendeu? Então vamos dizer assim, isso é uma questão de justiça social, né? De equidade. Isso é o realmar a economia, isso é um olhar mais humano. É que não tenha tanta desigualdade social até no sistema econômico financeirizado, vamos assim dizer, né? Exatamente, porque essa estrutura que a gente tem hoje, ela favorece ainda mais para que as instituições financeiras, ou seja, os bancos, lucrem muito mais. Por mais que a taxa de juros abaixe, eles não abaixam a taxa deles lá em cima e eles lucram em cima dessa baixa que o governo deu. Entendi. E não chega na população que precisa. Olha que bacana, vocês que estão nos ouvindo, nossos amigos e amigas ouvintes. Olha só o que essa vila debateu, né? E tantas propostas de ações concretas. E aí fica o nosso convite a vocês que estão nos ouvindo. Pesquisem mais sobre isso, seja o conteúdo das vilas, dessa vila específico. Tentem olhar para o mercado financeiro com outros olhos. Exatamente. É óbvio, né, que a gente tem toda a questão desse mercado, como o Augusto falou, mas a gente precisa também olhar o outro lado e lançar um novo olhar, né? E para isso, gente, a gente vai trazer o nosso primeiro convidado, um menino muito especial, que aí a gente gravou uma entrevista com ele e a gente vai agora deixar o áudio dele para vocês, o Nicolas. Ele vai falar um pouquinho como que tá sendo a experiência dele na vila, nacional e internacional. Então fiquem com o Nicolas aí. Olá, Ana. Olá, Augusto. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui nesse podcast. Então, assim, minha participação na Economia de Francisco começou a partir de um convite do Célio Turino, né, que é um dos grandes, talvez uma pessoa que trouxe a mensagem do Papa Francisco aqui no Brasil, né, e eu tive a felicidade de conhecê-lo em uma ocasião e aí acabou dando certo a participação, né. Antes disso, eu me lembro até que tinha havido um curso de verão em que eu participei sobre economia de comunhão, né? Acho que foi em 2018, 2019. Então era um assunto pelo qual já me interessava bastante e que acabou se desenvolvendo em torno do movimento, né? Vou chamar assim, da Economia de Francisco, né? E as expectativas são altas, né? Agora que está chegando o evento, realmente estou muito feliz que observa-se que nos últimos, apesar do postergamento da data, né? Ia ser o ano passado, aí passou para março e agora passou para novembro, né? O que a gente viu é que foi até positivo no sentido de que a gente conseguiu se organizar, se conhecer um pouco melhor antes mesmo do acontecimento do evento de 3 dias, né? Então, eu já vejo muita sinergia, realmente essa interconexão, né? A gente está dividido em algumas vilas aqui no Brasil, né? Cada um com um tema mais específico, né? Eu participo na Vila Finanças e Humanidade, e os debates e as conversas têm sido muito positivas, porque realmente é uma nova, vamos dizer assim, uma nova aglutinação de pessoas que gostariam de promover um mundo diferente, né? No nosso caso, finanças mais humanizadas ou voltadas para o bem viver, né? O Papa fez uma encíclica, todos já sabem, né? De que a gente realmente tem que considerar, né, em todas as ações nossas, né, por um lado, o bem-estar dos nossos irmãos, né, e estar em comunhão com eles, e por outro também, o nosso viver tem que estar também em comunhão, vou dizer assim, né, com o meio ambiente, né. Então, essa é a mensagem que a gente está tentando trazer para dentro das finanças, que não é uma coisa muito simples, mas eu vejo muitas boas iniciativas e oportunidades. E aí, por fim, então, qual que é a contribuição que a gente quer levar para a CIS, né, através dessas discussões que aconteceram localmente e também internacionalmente? Primeiro, é realmente uma coesão de um movimento para uma nova economia, né? Não é mais uma economia maximizadora de lucros, é uma economia que, como eu disse, ela protege o bem viver, ela protege o ser humano e ela protege o meio ambiente, né? Então, a gente preparou aqui no Brasil um vídeo para divulgar um pouco dos trabalhos que foram em torno de
aprender mais sobre inclusão financeira responsável, sobre microfinanças, sobre bancos comunitários, sobre iniciativas que são de finanças, de crédito, do nosso relacionamento com o dinheiro, mas que podem ser feitas de uma forma justa, de uma forma transparente, de uma forma mais humanizada, né? E no grupo internacional, da mesma forma, também foi uma sinergia muito bacana, com pessoas de vários países, né? A gente tem colegas Vietnã, Cuba, Argentina, na Itália, na Inglaterra, e a conclusão, e também acabou virando um vídeo isso, né? Foi que a gente tem que a gente pode, no caso, a proposta é criar uma rede, como se fosse uma consultoria, mas que possa ajudar a projetos que trazem um ângulo muito humanista, né, mas que eles possam encontrar o capital. Então, esse é o encontro da finanças com a humanidade, né? Isso que a gente está buscando através também dessa rede nova que está surgindo. Então, só tenho realmente a celebrar o que foi feito até agora, mas principalmente o que está sendo plantado, já que o movimento do Papa é um chamamento, né? Um chamamento muito audacioso, né? Num momento talvez que não haja tantas lideranças mundiais, ele assumiu esse papel e colocou a gente de forma muito alinhada, pensando nesse futuro, os próximos 50, 100 anos. Então, muito feliz e muito obrigado também pelo convite de participar com vocês. Um grande abraço. Gente, vocês viram só que experiência maravilhosa essa que o Nicolas contou pra gente. A gente agradece ele por participar do nosso episódio, né, Augusto? Sim, o Nicolas é um cara espetacular. Eu sou fã dele. Eu também, sou fã de carteirinha do Nicolas, né? E agora, galera, para assim continuar essa reflexão, a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês sobre as reflexões e as ações que nós, enquanto Vila, adotamos. Então, pensamentos comuns, depois de muitas reflexões e muitos encontros, ações que a gente prioriza e reflexões que a gente tem para Vila de Finanças e Humanidade, né, Augusto? Então, a gente acredita que a gente vai conseguir realmar essas finanças através de novos caminhos, começando, por exemplo, pela questão do emprego. Olha só. Olha que interessante. Então já passa aí pelas questões do trabalho, né? Que a Vila do Augusto tem tudo a ver, né, Augusto? E é bacana, né? Essa vila trazer essa temática, né? Bons empregos. Não basta ter um emprego informal, ou sem direitos, ou trabalho escravo. Ah, eu tenho emprego, mas eu não tenho um emprego digno. Exatamente. Com condições, então, digno, leia-se, né? Com condições dignas, com salário digno. E com perspectiva de futuro, né? Que é algo que a gente vem conversando, né? Há algum tempo. Como é importante vocês que estão nos ouvindo, nossos queridos amigos e amigas ouvintes, o trabalho, ele também tem que ter projeção para o futuro. Sim. A temática da aposentadoria. Exatamente. Que não é ser infértil, improdutivo. Exatamente, que muita gente confunde, né, Augusto? Então a gente também reflete aqui e pensa que a produção deve ser sustentável de maneira a ter uma responsabilização coletiva entre os consumidores, que vão consumir de maneira consciente, que a gente já falou aqui no podcast, e também as transações monetárias mais justas e transparentes, com menos taxas. A gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, o Pix, que já é um avanço, né? Porque nós pagávamos muitas taxas, às vezes a pessoa nem sabe o que o banco está cobrando dela. Ah, sim, é verdade. Esses dias conversando com uma pessoa, ela fala, eu paguei R$150 de taxas bancárias. Por mês. Falei, nossa. Gente, é muita grana. E aí ela ficou assim, não, mas é assim, o banco cobra. Falei, não, amigo, não é assim. Exatamente, gente. Isso entra nos direitos financeiros. Nós temos muitos direitos que nós não conhecemos. A gente debateu muito isso e a importância de passar isso através de atividade de educação financeira. Que é o nosso podcast, é fruto também desse movimento de levar conhecimento a vocês que estão nos ouvindo. Olha, existem outras alternativas e você não precisa e não pode ser refém do dinheiro ou das finanças. E essas alternativas só são conhecidas a partir de uma nova educação financeira, uma educação financeira que realmente conscientize as pessoas, né? E que as faça refletir
a sua vida e mudar os seus comportamentos. Uma coisa que eu achei interessante desta vila é que vocês tocaram na questão da agricultura, né? Exatamente. Iniciativas de investimentos para a agricultura sustentável. A gente tem um colega nosso de Campinas que participa com a gente, que pesquisa e trabalha com isso e que é muito interessante, viu? Além de ser um alimento puro, né, livre de agrotóxicos, é muito mais barato e mais acessível, muito legal. E aí eles têm um sistema de financiamento, foi o que a gente debateu, é muito legal. Envolve as questões de microcrédito, cooperativismo, Isso. Bancos comunitários, né? As moedas sociais, são atividades que a gente tinha exemplos concretos, né, e debatemos e apoiamos enquanto vila como caminhos para combater esses mecanismos que a gente vê no sistema. Por exemplo, a evasão fiscal, ou seja, povo sonegar imposto, corrupção, lavagem de dinheiro, que são práticas que existem hoje no mercado financeiro e que prejudicam as economias. E quem que fica pagando isso? Cai sobre quem, Augusto? Sobre os mais pobres. Com certeza. Então a gente quer muito combater isso. Então, essa vila, a gente pode dizer em breves palavras, a Vila Finanças e Humanidades, ela quer que a instituição bancária, ela seja um suporte a serviço da vida, não que explore os pobres, né? Isso, o dinheiro, a moeda, ela tem que estar a serviço da vida, a serviço das pessoas, entende? Então olhar isso, não olhar como negócio, olhar como pessoas, né? E aí a gente entende que o sistema financeiro de hoje que a gente está vivendo, ele só faz aumentar a desigualdade, a pobreza e também, Augusto, devasta o meio ambiente. Tem outra questão ambiental que também está envolvida. Essa concentração de riqueza aumenta ainda mais, né? Isso que você falou, a desigualdade social, e destrói o nosso meio ambiente. Eu gosto de usar o famoso desastre de Mariana, o atentado de Mariana. Aonde o lucro, o acúmulo, fala mais alto do que a vida das pessoas e a vida da nossa irmã Terra. Exatamente. E esse sistema que a gente vive, então, ele não apoia uma produção, um consumo consciente, nada disso. É só o dinheiro acima de tudo. E aí tem esses custos que a gente tá vendo, né? Custa vidas, custa o ambiente, destruir o nosso planeta. E aí a gente quer que o mercado financeiro acorde para a vida. É essa a palavra. Perceba que a gente precisa mudar isso que a gente está vivendo, né? E a gente entende que, como jovens, a gente escuta esse chamado do Papa Francisco dentro desse tema de finanças, para entender que nessas frentes que a gente trabalha, por exemplo, aqui no FV, com o nosso projeto social, a gente pode levar fraternidade para as pessoas através de um conhecimento, através de uma economia do cuidado, né? Entendendo que sempre, gente, as finanças têm que estar a serviço da nossa vida e principalmente das pessoas que mais precisam. Então é isso que a gente refletiu na nossa vila e é isso que a gente apoia e está levando para este encontro maravilhoso. Que belo isso, né? Que maravilha. E vocês que estão nos ouvindo, a gente tem mais um convidado especial. Gente, é o Matheus das Finanças. Ele é um blogueiro das finanças. É um cara muito bom. Muito bom. E o Matheus também atendeu nosso pedido com muito carinho e agora vai falar sobre a experiência dele dentro da vida. Vamos ouvir o Matheus. Oi, Ana. Pois os trabalhos estão sendo bem intensos, bem bacanas. A gente tem tido a oportunidade de conhecer outras iniciativas pelo mundo e, inclusive, né, de nos prepararmos melhor para o evento que está praticamente aí, praticamente já chegou. Então, tem sido muito rico, né, conhecer as realidades, conhecer os projetos dos outros participantes, mas principalmente conseguir visualizar que o que é pedido, o que é proposto na economia de Francisco é uma realidade. Que, na verdade, aquilo que começou numa carta, ele já existe, né, em muitos lugares do mundo. O que a gente precisa é multiplicar, o que a gente precisa é espalhar essas iniciativas
para mais lugares, para mais pessoas, para de fato conseguir fazer essa inclusão que é pedida, essa economia mais humana, mais solidária e mais fraterna. A expectativa é a melhor possível para o evento, poder participar, poder conversar, poder ver grandes nomes, né, do cenário global, pessoas tão relevantes, tão importantes para fazer que o mundo se torne um lugar melhor. De repente essas pessoas estão ali, né, tão perto de nós, com certeza vai ser uma oportunidade única de nós aprendermos, de nós crescermos e juntos, quem sabe, né, a gente possa ser um pouco pretensiosa essa frase, mas a gente ajudar a mudar a realidade do mundo e sim, criar uma nova forma de fazer finanças, uma nova forma de fazer economia. É isso, espero que a gente consiga aí aproveitar bastante, ter um evento bem legal, bem construtivo, bem solidário. Um abraço para vocês. Gente, que maravilha esse depoimento do Matheus. E a economia de Francisco, como ele falou, já acontece. É isso Você aí. faz parte, né, Augusto? Muito obrigado, hein, Matheus? Que lindo. Nossa, maravilha esse teu depoimento, essa tua partilha, né? De fato, a economia de Francisco e Clara é cada um de nós. É o Nicolas, é o Matheus, é a Ana, é o João e o José, é cada um aí espalhado pelo mundo inteiro, ouvindo o nosso podcast e deixando nascer no coração essa esperança de vermos uma sociedade mais justa, mais integrada, onde a economia está a favor dos mais necessitados. É isso aí, e é assim que a gente entende as finanças. Finanças a serviço da vida e do nosso lindo planeta Terra. Gente, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco no Educação Financeira para a Vida. Especialmente eu queria agradecer ao Nicolas e ao Matheus pela participação no nosso podcast. O nome completo deles e as redes sociais deles vão estar na descrição do episódio, vocês vão poder segui-los, encontrá-los, conversar com eles, né, Augusto? É verdade, sigam eles porque eles são pessoas maravilhosas. O Nicolas e o Matheus das Finanças, vocês vão amar acompanhar eles e as reflexões que eles trazem, né? Exatamente, experiências riquíssimas. Então acompanhem eles nas redes sociais e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.